Em nome de Cristo Jesus, diante da tua presença nós estamos nessa noite, e eu quero te louvar, te exaltar e te engrandecer por essa oportunidade que o Senhor nos concede, de podermos assentar para ouvir a tua voz, ouvir as tuas instruções, os teus direcionamentos. Senhor, graças te damos por cada vida que se encontra aqui, que se dispuseram tirar um tempo da sua noite para estar aqui, aprender um pouco mais a tua palavra, conhecer um pouco mais a tua verdade. Abra os nossos corações, para que nós venhamos entender e compreender a tua palavra, e que o nome santo do Senhor seja louvado, exaltado e engrandecido para todo sempre. Nós necessitamos da tua presença, precisamos de ti, Pai. A tua presença é mais do que essencial em nosso meio. Nós somos dependentes de ti. Que os nossos corações estejam abertos para receber a tua verdade nessa noite. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, amém, amém. Irmã Nayara, você está aí? Irmã Nayara, todo mundo aí, né? Estou sim, pastor. Aí. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Ó, deixa eu falar aqui uma introduçãozinha. Hoje nós vamos estudar as Escrituras, tá? Talvez tenha alguém aqui que seja de alguma outra religião. Eu só quero que você entenda que eu não estou aqui para pregar religião nenhuma. Estou aqui para ensinar as Escrituras, para falar o que as Escrituras nos ensina, tá? Então, esse é o propósito de nossas aulas, tá? Jesus nunca esteve preso a religião nenhuma, irmãos. Então entenda isso. Jesus não é católico, não é crente, Jesus não é espírita, Deus é Deus. Antes de existir qualquer denominação, ele já é Deus e ele já salvava. Então não estou aqui para pregar religião nenhuma, estou aqui para pregar a Bíblia, ensinar o que as Escrituras falam. Vamos para os textos, amém? Eu tenho certeza que vai ser um tempo de muita bênção. Vamos lá, pessoal. Irmão Geraldo, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Vamos lá. Nós vamos estudar hoje sobre retaliação. Uma pessoa que é salva por Cristo pode sofrer uma retaliação. Uma pessoa que Primeiro nós precisamos entender o que é retaliação, né? Primeiro nós precisamos entender o que é retaliação, correto? Então observe, retaliação é um castigo do meu adversário, o diabo, por alguma ação de guerra que eu pratiquei contra o meu inimigo, que é o demônio, que é o diabo, ao qual gerou dano para ele. E aí, muitos cristãos acreditam que agora que eu retaliei o meu adversário, que eu castiguei o meu adversário, e eu gerei dano para ele, muitos cristãos, muitos salvos acreditam que agora esses demônios, esses espíritos malignos vão se levantar e vai começar a me retalhar, vai começar a me bater, vai começar a me perseguir de uma forma ao qual muitos cristãos nem suportam. Tem muitos cristãos, irmão, que nem gostam de mexer com batalha espiritual por causa disso, exatamente por causa disso. Porque eles acreditam que se eles mexerem nessa área, eles vão ser retalhados. E tem alguns que acham que até pelo resto da vida vão ser retalhados, vão ser perseguidos, correto? Tem pessoas, irmão, que não gostam de expulsar demônios, não gostam de fazer obra de macumbaria. Tem pessoas que não gostam de orar pelo outro irmão por causa disso. Pelo fato de ele acreditar que ele vai ser retalhado pelas trevas, pela força das trevas, pelo reino das trevas. Então isso que é retaliação, correto? Isso que é retaliação. Alguém tem algum conhecimento diferente do que eu estou falando a respeito de retaliação? Ou é isso mesmo que todo mundo aprendeu? Ou é isso mesmo que todo mundo entende? Alguém tem um pensamento diferente, uma ideia diferente ou não? Não, pastor, é isso aí mesmo. O que eu sempre aprendi é isso mesmo. Tem alguém com um pensamento diferente a respeito do que é retaliação? Pelo jeito não, né? Então, a maioria dos cristãos acreditam nisso, que se eu orar por alguém, se eu orar por um casamento que está sendo perdido, aí o diabo vai vir retalhar o meu casamento. Irmãos, nós precisamos estudar muito sobre esse assunto, porque tem muitos cristãos deixando de cumprir o seu chamado, o seu propósito, deixando de ajudar outras pessoas por causa desse medo.
Para começar, cristão nem deve ter medo, porque medo é um espírito, e Deus não deu espírito de medo. Então nós precisamos começar por aí, tá? Então retaliação é isso, é você acreditar que o reino das trevas vai te retalhar, porque você gerou alguma perca na vida para o reino das trevas, e agora você acha que ele vai te perseguir, que ele vai te retalhar. Então observe um detalhe, retaliação é algo que nós, que fazemos parte do reino de Deus, não devemos nos preocupar. Eu vou falar de novo. Retaliação é algo que nós, que fazemos parte do reino de Deus, não devemos nos preocupar. Por quê? Porque a retaliação, o sentido e o propósito da retaliação é um reino maior retalhando o reino menor, batendo no reino menor. Só pode retalhar alguém que é maior do que o outro. Só pode ser retalhado quem é menor. Porque quem é maior não é retalhado, mas ele vai retalhar. É ele que vai perseguir, é ele que vai bater. Então o primeiro ponto que você precisa entender é isso. Retaliação é isso, é um reino maior retalhando um reino menor. Porque só pode retalhar, só pode bater, irmão, quem faz parte do reino menor, do reino maior, melhor dizendo. Vocês estão conseguindo entender? Então, como nós fazemos parte do reino de Cristo, porque existe dois reinos, o reino de Cristo e o reino das trevas. Se eu faço parte do reino de Cristo, qual desses dois reinos é maior, o de Cristo ou das trevas? De Cristo. Então aqui você já precisa começar a entender que não é o diabo, não é as trevas que te retalha, mas é você que retalha ele, porque você sempre faz parte você faz parte do reino maior, e o reino maior sempre vai retalhar e não ser retalhado. Abre Lucas capítulo 10, verso 19. Irmã Silva, lê esse texto pra gente, fazendo um favor. Lucas capítulo 10, verso 19. Vamos para o primeiro texto. Olha aí, irmã Rosa, olha aí, irmã Nayara. Vamos aprender, irmãos. Esse medo de orar pelas pessoas, o assunto é muito amplo. O assunto é muito amplo. Igual, olha que detalhe interessante, irmã Silvia. Olha que detalhe interessante. Olha isso aqui, irmã Cristiane. Olha isso aqui. Tem muitas pessoas que têm medo de desfazer uma obra de macumbaria, achando que quando você desfaz a obra de macumbaria, aquela macumbaria vem para a sua vida. Irmão, para com isso. Isso não é bíblico. Porque o que nós precisamos entender é que o mundo espiritual, os espíritos, os anjos, tanto caído quanto os anjos da luz, ele sempre vai obedecer à risca aquilo que sai da sua boca. Então, se o trabalho de macumbaria foi feito para fulano, irmão, não vai atacar o ciclano, ainda que o ciclano desmonte, desfaça a obra. Porque o mundo espiritual, ele corresponde àquilo que eu falo, aquilo que sai da minha boca. Se a obra de macumbaria foi feita para Maria, vai atacar Maria. E se você é Simone, desfazer a obra, não vai te atacar, porque o trabalho é para Maria. Então, é um assunto muito amplo que precisaríamos aí de muitos dias para estudar sobre vários temas. Estou dando aqui uma introdução, tá? Lê aí, irmã Silvia. Lucas. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Olha aí. E eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada, absolutamente nada, poderá ou terá o poder de lhe fazer dano. Lucas capítulo 10, verso 19. Irmão, está claro. Jesus está dizendo: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e eis que te dou poder para batalhar contra toda a força do maligno,
E nada, absolutamente nada, nada poderá te fazer dano, poderá causar dano, porque você faz parte do reino maior. E quem sofre dano é o reino menor, não o maior. Então entenda, ore à vontade pelos casamentos, expulse demônios à vontade, faça macumbaria à vontade. Porque todo mal que há nas trevas não terá o poder de fazer dano contra você. Está escrito, irmãos. Está escrito. Então todo medo de orar por alguém, de fazer a obra de Deus, achando que você vai ser retalhado, para com isso, irmão. Você faz parte do reino maior. Não é o diabo que te retalha, é você que retalha ele. Porque o reino maior está contigo. O rei dos reis e senhor dos senhores está contigo. Deus está contigo. Ah, para com isso. Está escrito: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada, irmã Nayara, absolutamente nada poderá causar dano em sua vida. Quem está conseguindo entender? Glória a Deus. Aleluia. Nada pode te fazer dano. Ah, pastor, por que então que quando eu faço a obra, tem algumas coisas que acontecem comigo? É claro, irmão, você está numa guerra. Por mais que você faça parte do reino maior, uma hora ou outra você vai levar um soco. Porque você já viu a briga de uma pessoa grande com uma pessoa pequena? Quem que você acha que vai ganhar? O grande, o mais forte, o mais poderoso. Agora, o fato dele ganhar não significa que no meio da luta ele não vai levar um soco, um chute. Mas independente do soco ou de chute que ele levar, irmão, ele vai ganhar a batalha. Ele vai vencer na batalha. Quem está conseguindo entender? Então o que você passa quando você faz algo para Cristo, irmão, é simplesmente algum soco, algum chute que o inimigo conseguiu te acertar. Mas fica tranquilo, porque você faz parte do reino maior. E o diabo não tem o poder contra a igreja de Cristo. Ah, pelo amor de Deus, hein? Glória a Deus. Quem está conseguindo pegar? Glória a Deus. Amém. Então, irmã Adriana, irmão, para com isso. Retaliação na vida de quem faz parte do reino de Cristo não existe. Não existe, irmão. Creia, está escrito. Não crê nas minhas palavras, não. Lê o texto. Está aqui, ó. Verdade, glória a Deus. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força maligna, e nada vos fará dano. Não tem como o diabo te fazer dano. Aí tem a questão que muitas pessoas dizem: tá, pastor, mas e se eu abrir uma brecha? Irmão Geraldo, quer perguntar alguma coisa? Irmão Geraldo, levantou a mãozinha e quer perguntar alguma coisa? Bom, se qualquer coisa se for perguntar, depois você pode abrir o microfone aí, tá bom? Não, eu só estou assistindo hoje. Ah, tá. Então vamos lá. É a primeira vez que eu amo. Ah, tá. Tranquilo. Então vamos lá, pessoal, vamos prosseguir aqui. Então observe. Pastor, e se eu abrir uma brecha? O que é abrir uma brecha? Abrir uma brecha é dar oportunidade ao ladrão. Um exemplo, irmão Mozaniele. Um exemplo. Suponhamos que eu saí de casa e eu deixo a porta da minha casa aberta. O que eu fiz? Eu estou dando uma oportunidade para algum ladrão entrar na minha residência e roubar minha casa. Se eu construo uma casa ou um muro da minha casa e o muro, eu não termino o muro se torna um muro baixo, é uma oportunidade, é uma brecha que eu estou dando, uma oportunidade para que o ladrão entre e roube a minha casa. Agora, preste atenção, o fato de eu dar uma brecha, que é uma oportunidade,
não dá ao ladrão o direito de me roubar. Não dá ao ladrão a legalidade, o direito legal, porque legalidade e direito legal, não dá ao ladrão o direito legal, a legalidade de me roubar. Por mais que eu me descuidei quando eu saí de casa, não dá ao ladrão direito legal de entrar. Se entra porque é ladrão, mas direito legal o diabo não tem. Acredite no que eu estou falando, irmão. O diabo não tem direito legal de entrar na sua vida, entrar na sua casa ou entrar na vida de alguém da sua família que faz parte do reino de Cristo. Na verdade, o diabo não tem o direito legal nem de estar nessa terra. Porque olha como está escrito em Salmo 115, verso 16. Os céus são do Senhor, mas a terra Deus deu ao homem. Escute, os céus são do Senhor, a terra Deus deu ao homem. O diabo não tem o direito nem legal de estar aqui, muito menos entrar na sua vida. Por que ele não tem direito legal de entrar na sua vida? Porque a sua vida foi comprada pelo sangue precioso de Cristo Jesus. E quando Cristo te comprou, Ele tomou o direito de toda a sua vida. O único que tem direito legal de entrar na sua vida e fazer o que quiser é Cristo Jesus, porque Ele te comprou. O diabo não. Quem está conseguindo pegar? Glória a Deus. Amém. Agora, se eu abrir uma brecha, se eu der uma oportunidade, ele vai entrar, porque ele é ladrão, não porque tem legalidade, porque ele é ladrão, porque João 10 vai dizer que ele é ladrão, salteador, estranho aos homens e mercenário. Mas direito legal de entrar na vida de alguém que é salvo por Cristo ele não tem. Se ele entra é porque é ladrão. Então o que você precisa entender? Que ainda que você deixe a porta do seu coração aberto, por um descuide seu, por um deslize seu, ninguém pode entrar a não ser Cristo Jesus, que te comprou pelo sangue dele, por meio do sangue dele. Ninguém, o diabo não tem uma legalidade, mas ele entra porque é ladrão, irmãos. Mas para de acreditar que o diabo tem legalidade para entrar na sua vida, porque não tem não. Legalidade é direito legal, dar direito legal, e ele não tem direito de entrar na sua vida. Ele entra porque ele é um ladrão. Quem está conseguindo entender? Então se você descuidar o seu coração, é claro que ele vai entrar, porque ele é ladrão, irmão. Se você abrir uma brecha, ele vai entrar porque ele é ladrão, não porque ele tem direito legal. Então, é muito errado alguém dizer que o diabo tem direito legal de entrar na nossa vida. Ou porque você pecou, ou por você cometeu algum erro. Aí, irmão, tá cheio de crente. Não comprando a maionese Hellmann's, porque ouviu falar num vídeo que Hellmann's significa homens do inferno. Aí o crente não compra, porque ele acha que se comprar vai dar direito legal do diabo entrar na sua vida. O diabo não tem direito legal de entrar na sua vida não, irmãos. Tem gente que não faz isso, não masca aquele chiclete Trident, que fala que é o tridente do diabo. Tudo que o diabo age nessa terra é ilegal, irmão. Compra à vontade, só apresenta e consagra a Deus, mas consome, porque tudo que tem nessa terra Deus deu a nós, não ao diabo. Olha como está escrito: os céus são do Senhor, mas a terra Deus deu ao homem. Quem está conseguindo entender? Glória a Deus. Então, irmã Nayara, vamos supor, irmã Nayara, que você está com o seu carro no meio da rua de Ribeirão Preto e você para entrar no supermercado. Como você está com muita pressa, irmã Nayara, você acaba se descuidando, deixa a chave no contato, o vidro do carro aberto e entra no mercado porque vai ser algo rápido. Aí, naquela mesma rua, está passando um ladrão. Nayara, o ladrão não ia nem roubar, porque não era dia dele roubar. Mas quando ele olha para o seu carro, vê o vidro da porta baixa e a chave na ignição, ele resolve fazer uma hora extra. Sim. Por um descuido seu, ele entra
e rouba. Porque ele é ladrão. Mas direito legal de pegar aquilo que não é dele, ele não tem. Só pega porque é ladrão. Porque ainda que você deixe o seu carro aberto com a chave na ignição, ninguém tem direito legal de tomar. Só toma porque é ladrão. Irmão, tá claro a questão da legalidade? Sim. Sim. Então nunca mais fale que o diabo tem legalidade para tocar na sua vida ou na vida de alguém que é salvo. Mentira. Se ele toca é porque é ladrão. Se ele toca é porque é ladrão. Alguma dúvida até aqui para a gente prosseguir? Não. Pode perguntar, irmã Adriana. Ele é ladrão, mas se ele tocar, aí o quê? É só através de oração. Isso. Se ele entrar na sua vida? Se ele tocar, ele é ladrão. Ele é ladrão. Ó. Ele só entra se der brecha ou ele é astuto? Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Excelente pergunta. Qual que é o papel do ladrão? Roubar. Então todas as vezes que alguém abre a brecha do seu coração e o ladrão entra, acredite, ele sempre entra para roubar alguma coisa. Ele sempre entra para roubar alguma coisa. E quando o ladrão entra, ele vai roubar. É por isso que você nunca pode orar por alguém expulsando um demônio. Você nunca pode expulsar o demônio de alguém sem primeiro saber o que o ladrão que entrou na vida da pessoa roubou dela. Porque se você expulsar o demônio de alguém sem primeiro fazer com que o ladrão devolva aquilo que roubou da pessoa, você só está expulsando o demônio, você não está libertando a pessoa. Porque expulsar demônio é uma coisa e libertar é outra. E a maioria dos crentes expulsa demônio, mas não liberta a pessoa. O demônio sai da pessoa, mas a pessoa não é liberta. Porque todas as vezes, escute isso aqui, todas as vezes que o diabo entra na vida de alguém, ele sempre vai entrar para roubar alguma coisa. E quando você vai orar por alguém e o diabo manifesta, você nunca pode expulsar o demônio de cara. Você sempre tem que questionar e perguntar o que ele roubou. Porque se ele entrou na vida da pessoa, alguma coisa ele roubou. Ou roubou o casamento da pessoa, a vida financeira, a vida amorosa, seja lá o que for. Alguma coisa ele vai roubar, porque é ladrão, irmãos. Misericórdia, eu não sabia disso. Não, muita gente não sabe, irmã Adriana, muita gente não sabe. Por isso que nós temos que estudar as escrituras, irmão. Porque aí tá cheio de crente orando, expulsando demônio, irmão. Tá certo, expulsou demônio, só que a pessoa não foi liberta, não. A pessoa não foi liberta. Hã? Aí por não libertar, ela pode passar, vamos supor, pode passar para mim. Não, o demônio saiu, mas o problema fica. O demônio sai, mas os problemas permanecem. Se o diabo roubou a alegria da pessoa, o demônio sai, mas a pessoa continua sendo depressiva, sendo triste na vida, não consegue ser alegre, não consegue romper. Conseguiu entender, irmã? Irmã Adriana? Entendi. Há um texto em Lucas que fala sobre isso. Vamos ler? Vamos ler esse texto? Deixa eu achar o texto aqui. Deus abençoe a você que entrou agora, que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pela oportunidade de estar conosco aqui, estudar as Escrituras. Deus te abençoe grandemente. Deixa eu achar o texto aqui. Abre aí, Lucas capítulo 11. Irmã Cristiane, pode perguntar. Quer perguntar alguma coisa? Quero, estou meio curiosa essa parte. Opa! Libertação com manifestação. Como você conhece que a pessoa está sendo libertada e está sendo endemoniada? Porque tem vezes, tem na Bíblia, ela fala assim, que ele é turuna, né? A pessoa é turuna. Mas eu vejo assim, a pessoa assim,
Então, se eles falam assim, que o coração está cheio, a boca fala. Eu não estou entendendo. Porque muitas vezes eu pergunto, até dentro do meu ministério, né, onde eu vou, a pessoa vai para a igreja, vai lá, batiza, volta para casa, mas está do mesmo jeito. Mas aí eles falam assim, já libertou, já está libertado. Mas está fazendo a mesma coisa. Então não foi liberta. Então não foi liberta. Não foi. Então não foi liberta. Então os demônios estão como? Tá, não é que nem sempre é porque os demônios estão porque assim, ó, observe, sempre quando você orar por alguém e o demônio manifestar, eu tenho uma aula, nós podemos marcar um dia, eu tenho uma aula que eu te ensino a expulsar demônio da forma correta, bíblica, tá? Eu tenho uma aula que eu te ensino como que expulsa um demônio. Hoje não dá para falar porque o assunto é muito amplo. Irmão, batalha espiritual, o assunto é muito amplo. Mas quando você estiver orando por alguém, o diabo manifestar, a primeira coisa que você tem que entender, se o diabo manifestou, se o diabo está na vida da pessoa, você precisa entender, alguma coisa ele roubou, porque ele é ladrão. Ladrão nunca entra na casa sem roubar nada, ele sempre vai roubar. Então alguma coisa ele roubou da pessoa. E aí você precisa perguntar para o demônio o que ele roubou da pessoa, porque ele tem que devolver. Eu vou ler esse texto agora. Deixa eu ler o texto aqui, você vai entender melhor. Tá? Amém. Lucas capítulo 11, verso 14. Irmã Silvia, pode ler aí pra gente? Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou. Olha isso aqui. Olha isso aqui, irmã Silvia. Jesus estava expulsando um demônio ao qual era Mudo. Quando o demônio saiu, o menino voltou a falar. O que você precisa entender com isso? Que nem toda enfermidade é patológica. Tem enfermidade que é demônio. É só expulsar o demônio que a pessoa fica curada. Tem pessoas que é surda. Não é uma doença patológica. É o demônio. Quando você expulsa o demônio, a pessoa volta a ouvir. Nem toda enfermidade é patológica. Tem enfermidade que é demônio, irmão. É só expulsar o demônio que a pessoa fica curada. Lembra da mulher encurvada? Por que a mulher era encurvada? Porque tinha um demônio nas costas dela. Aquela doença não é patológica, é espiritual. É por isso, irmão, que tem pessoas que vai no médico para resolver um problema de saúde e médico nenhum, irmão, pode até nos Estados Unidos, pode até na China, médico nenhum consegue descobrir qual é o problema. Então para, porque não é patológico, é espiritual, tem que expulsar esse demônio. Nem toda, anota isso daí no seu caderno, anota isso daí, nem toda enfermidade é patológica. Olha o texto. E estava Jesus expulsando um demônio, o qual era mudo. O mudo era o demônio, não era o menino. Olha isso aí, irmã Cristiane, olha isso aí. É revelação isso aqui, hein? Isso aqui é revelação, irmão. O mudo, só um minutinho, irmã Adriana, você já faz a pergunta, tá? O mudo é o demônio, não é o menino. Olha o texto. E, irmãos, lê o texto, não acredito no que eu estou falando não, lê os textos. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que saindo o demônio, o mudo falou. Porque tem enfermidade, irmão, que é espiritual, não é patológica, é só expulsar os demônios. Que a pessoa fica curada. Pastor, como que eu vou saber se é espiritual ou patológica? Vai no médico, se o médico não resolver, creio que é espiritual. A não ser que você tenha o discernimento de espírito. O dom de discernir espírito. Mas vamos lá, vai lá, irmã Silvia, verso 15. Mas alguns deles disseram, é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesmo cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que eu expulso demônios por Beelzebul. Olha isso aqui, resumindo o que Jesus está falando. Diabo nunca vai ser contra diabo. Demônio nunca vai ser contra demônio. Porque um reino que se divide não permanece. O diabo, sabendo disso, ele nunca vai ser contra outro diabo.
Demônio nunca vai ser contra demônio. O reino das trevas sempre vai agir em união, irmãos. Eles nunca vão lutar entre si. Essa questão de irmão lutar contra irmão é só na igreja evangélica, é só os crentes, irmão, porque diabo não é contra diabo, não. Ah, para com isso, hein? Essa questão de contenda, de dividir o corpo de Cristo, irmão, só acontece com os salvos, com os crentes. Porque, olha o que Jesus está dizendo, o diabo não é contra o diabo não, porque ele sabe que se o reino dele se dividir, não subsiste, cai. Mas aí, irmão, é um bando de crente contra crente, é irmão contra irmão, irmã contra irmã, é uma parte da igreja que quer que a igreja pinta de rosa, outro quer que a igreja pinta de azul. É o irmão que quer que faz trabalho em casa, outro quer que faz evangelismo na rua. Aí não entra em união, aí divide o corpo de Cristo, aí o corpo de Cristo que divide não avança. Porque essa questão de ficar brigando um com o outro, irmão, é só coisa de crente, porque o diabo não é assim não. Está escrito, irmão, o diabo sabe que um reino que se divide não subsiste. Eu vou longe, hein? Eu vou adiante. Olha isso aqui, irmã Paula, olha isso aqui. Todo casamento que é dividido dificilmente vai permanecer. Todo casamento que é dividido, irmão, se o casal não tiver alinhado com seus planos, seus propósitos, seus pensamentos, não vai chegar a lugar nenhum. Porque todo reino, toda casa que se divide não permanece. Quem está aí? Glória a Deus, estou entendendo. A irmã Cristiana está entendendo. Amém. Amém, glória a Deus. Isso, dá um glória a Deus e me saber se você está entendendo, para ver se você está vivo ainda ou se você dormiu. Amém, glória a Deus. Então, irmão, essa coisa de dividir é só no meio dos crentes. Que é dentro da igreja de Cristo que há a desunião, irmão, que há contenda, que há. Tá pegando? Agora, diabo não é contra diabo, não, irmão. Nisso o diabo tem que dar uma aula para nós, porque é crente que é contra crente. E aí o corpo de Cristo não consegue avançar. Mas vamos lá. Isso aqui é para uma outra aula, isso aqui, viu, irmã Adriana? Hoje não dá para falar sobre isso. Mas vamos lá, continuando. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulsa os demônios por Beelzebul. Por que Jesus está dizendo isso? Por que Jesus está dizendo que o diabo não pode ser contra o diabo? Porque eles estão alegando que Jesus está expulsando o demônio pelo poder de Beelzebul, o príncipe das trevas. E aí, por isso que Jesus vai falar, reino que se divide não permanece, o diabo sabe disso. Então vai lá. Se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulso os filhos de vocês? Por isso eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, pelo Espírito de Deus, pelo poder de Deus, o reino de Deus é chegado. Irmãos, como que o reino de Deus se manifesta em um lugar? Quando você expulsa o reino das trevas. Porque quando você expulsa o reino das trevas de algum lugar, o reino do céu se manifesta, se impera. Sabe? Eu tenho que falar, irmã Cristiane, tem que falar, irmã Paula. Não posso guardar para mim não, porque eu não sou baú. Pode falar, irmã Adriana? Pode falar. Tem demônio que está escondido dentro de lares porque você não tem autoridade e poder para expulsar os demônios e o reino de Cristo se manifestar nessa casa. Tem demônio que não sai de casa de família porque você não tem autoridade e poder. Aliás, até tem, mas você não exerce a autoridade e poder que você tem para expulsar o reino das trevas para que o reino de Deus se manifeste. É verdade. Tá cheio de crente, irmão, que o demônio tá morando dentro da casa dele e não percebe. Aí o demônio usa o marido, usa a esposa, usa os filhos, ele não percebe. Por quê? Porque não tem fé para acreditar que ele faz parte do reino maior e que se ele levantar as mãos e expulsar esse demônio,
o reino de Deus se manifesta. É o que Jesus disse. Se eu expulso os demônios pelo poder de Deus, pelo dedo de Deus, o reino de Deus chega. O reino de Deus chega. A glória de Deus chega. Oh, rabaia séria, mando que assúbia. Expulsa esse demônio desse homem, expulsa esse demônio dessa mulher, expulsa esse demônio dos seus filhos, expulsa esse demônio dessa área da sua vida. Porque a hora que você expulsar e sair, irmão, o reino de Deus vai manifestar, o reino de Deus vai agir. Tá pegando, irmã Nayara? De brincadeira, hein? Sim, já peguei, glória a Deus. Continua lendo. Ei, Jesus. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens são seguros. Esse homem forte é o valente. Põe entre parênteses na sua Bíblia, quando o valente ou o homem forte, põe entre parênteses o homem valente, ou o valente guarda, seja lá como está na sua tradução, puxa uma setinha e escreve diabo, porque o diabo é o valente. Esse o valente é o diabo. Pergunta por quê, irmã Adriana? Por que o diabo, Jesus chama o diabo de valente? Por quê? Porque ele nunca vai fugir de uma briga. Por quê? Porque o diabo nunca vai fugir de uma briga. Quem aí já teve aquele valentão na escola? Sabe aquele valentão que domina tudo? Irmão, ele nunca vai fugir de briga. Ainda que aquele que está chamando ele para briga seja maior do que ele nunca vai fugir, porque ele é valente. Ele pode apanhar, mas fugir ele não vai. Deus. Então observe. Quando você for... É o diabo. O diabo é o valente. O diabo é o valente. Anote isso daí, irmã Paula. O diabo, ou irmã Mozaniele, é o valente. Então sempre quando você vai orar por alguém, irmão, não espere que o diabo vai sair de primeira não, porque antes dele sair ele vai vir para a briga. Por isso que ele manifesta, porque ele não vai fugir de você, ele vai vir para a briga. É isso que eu quero saber, porque acontece comigo que eu vejo assim no olho, assim, e o olho dele vira muito. Ele não vai fugir de briga não, ele vai vir para a briga. Porque observe. Porque eu tenho medo, é isso. Não, pode ter medo não. Ali naquele momento ele não sabia, né? Porque ele veio com briga também. Ele veio para briga. Então, Observe. Ele vem assim, eu volto para trás, se eu não mexer, ficar quieto, dá para questão quebrar as três aqui. Irmã Cristiane, então você precisaria participar da aula que eu ensino a expulsar demônio. É algo assim, você nunca vai expulsar demônio da mesma forma. Você nunca vai expulsar. Irmão, você vai sair daqui. Quem já assistiu o filme Caça-Fantasma? Depois da aula de expulsar demônio, você vai ser o caça-demônio. Porque você nunca mais vai ter medo. Você nunca mais vai ter medo. Você vai expulsar. Irmão, você vai ver demônio, você vai expulsar, você não vai ter medo porque você vai saber. É na cama, é na rua, é dentro do carro, é fora do carro. Agora, lá em Atos dos Apóstolos, irmã Cristiane, em Atos dos Apóstolos, os dois filhos de Cefa foram expulsar o demônio. Quando eles foram expulsar o demônio, diz as escrituras que o demônio deixou eles nu e bateu neles. Por quê? Aí nós precisaríamos se aprofundar nisso. Mas tá lá. Vamos lá. Então, o diabo é o valente. Continua, irmã Silvia, verso 21. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os seus despojos. Mas sobrevindo o outro mais valente do que o valente, o diabo não é o valente, irmã Mozaniele? Aí, irmã Nayara. Sim. O diabo é o valente, mas Jesus é mais valente do que o valente. Aleluia. Se o diabo é o valente, Jesus é mais valente do que o valente. E o que o valente faz? O valente ele entra e rouba, mas sobrevindo aquele que é mais valente do que o valente,
vai devolver o despojo de tudo aquilo que o valente roubou. Por quê? Porque quando você ora por alguém e o diabo manifesta, irmão, você precisa fazer com que o valente que entrou na vida da pessoa e roubou, ele devolva todo o despojo daquilo que ele roubou da vida da pessoa. Ele precisa devolver, porque se você expulsar o demônio sem ele devolver, o demônio é expulso, mas a pessoa continua com os problemas. Olha o texto. Mas sobrevindo outro, mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura, ou seja, desarma o diabo, em que confia, e pega os despojos que ele roubou, devolve na vida que ele roubou. Porque esse é o plano de Deus, é o plano de Cristo, desfazer as obras do inferno. E ele quer fazer isso por meio de mim, por meio de você. Ah, para com isso. Glória a Deus. Não é isso que está escrito? Para isso eu vim, para desfazer todas as obras do diabo. Aí você vê um casamento que está destruído, você não tem coragem de ir lá e orar para a pessoa. Você vê um filho de uma mãe que está nas drogas, você não tem coragem de ir lá e ajudar. Mas diz as Escrituras que Deus te deu poder e autoridade sobre serpentes e escorpiões e sobre todas as forças do mal, e nada poderá lhe fazer dano. Amém. Tá pegando, irmã Paula? Amém. Amém. Glória a Deus, entendi. Amém. Bom, sim. É que eu nunca gostei de ninguém, não. Eu nunca tenho 6 anos que eu estou lá para a honra, glória do Senhor, na presença de Deus. Eu nunca peguei encostar na pessoa assim, não. Eu vejo ali no ministério, vejo qualquer lugar. Eu fico quieto porque eu não sei como fazer. E agora eu estou aprendendo, né? Deus é forte. Glória a Deus. Esse é o poder da verdade. Esse é o poder da palavra. Porque observe, o maior plano do diabo é te afastar do conhecimento. Porque se ele te afastar do conhecimento, ele consegue te aprisionar, ele consegue te parar, ele consegue te impedir. Porque diz as Escrituras que a verdade liberta. É verdade, Deus. Mas qual que é o plano do diabo? Qual que é o plano do diabo? É te deixar preso a ele. E como que ele faz isso? Não deixando você chegar no conhecimento. Então por isso, irmão, que o diabo sempre vai colocar no seu coração, ó, toda vez que você for estudar a Bíblia, sempre vai ter um impedimento. É alguém chegando na sua casa, é os filhos que não param de gritaria, é um monte de coisa. Ó, e na aula de batalha, tem aula de batalha espiritual que eu te mostro que você pode saber se tem um demônio dentro da sua casa por meio dos seus filhos. Hoje não dá para falar sobre isso, mas tem uma aula que eu mostro que tem como você saber se tem um demônio na sua casa por meio dos seus filhos. Quem está conseguindo pegar? Estou entendendo. Estou gostando dessa aula. Glória a Deus, glória a Deus. Então, quando você expulsa o demônio de alguém, quem está expulsando por meio de você é o mais valente do que o valente, é Cristo. Porque, irmão, para de acreditar que você expulsa demônio porque você ora e jejua. Não tem um texto na Bíblia que diz sobre isso. Porque a Bíblia nos ensina que os demônios eles se rendem ao poder que é no nome de Cristo. Ou você acha que você tem algum poder seu próprio ao qual o diabo vai se render aos teus pés? O diabo não se rende aos teus pés, ele se rende aos pés de Cristo, porque o poder e a autoridade está no nome de Cristo. Por isso que ele disse, em meu nome expulsarão demônios. Glória a Deus. Em meu nome expulsarão demônios. Não é no seu poder, não é na sua autoridade. É no nome de Cristo. O diabo se rende no nome de Cristo. Porque ninguém, irmão, tem uma conduta tão santa, ao ponto do diabo se render aos teus pés. O diabo sempre vai obedecer a uma autoridade que é no nome de Cristo, não uma autoridade que é no seu nome. Pastor William, seja bem-vindo. Meu amigo, Deus te abençoe. Ah, pastor, mas tem um texto que diz que os discípulos vão perguntar, Senhor, por que nós não podemos expulsar os demônios? Ah, eu tenho que falar sobre isso, hein? Eu tenho que falar sobre isso. Eu tenho que falar. Irmãos, vocês me dão mais 30 minutos? Ou vocês querem parar? Sim. Eu vou falar. Continua. Tira-me a armadura
em que confiava e divide os seus despojos. Então, quando você ora por alguém, o diabo manifesta, você tem que primeiro desarmar ele. Aí, igual eu falei, eu ensino a expulsar demônio em uma outra aula. Você tem que desarmar ele. Depois de você desarmar ele, você tem que saber o que ele roubou, porque ele é ladrão, irmão. Ele sempre vai entrar para roubar alguma coisa. Depois que você descobriu o que ele roubou, você precisa fazer com que ele devolva. Porque se você expulsar o demônio de alguém sem saber o que o diabo roubou e sem fazer com que ele devolva os despojos daquilo que ele roubou, você só está expulsando o demônio, mas a pessoa não vai ser liberta. Porque uma coisa é expulsar demônio, outra coisa é ser liberta. É por isso que está um bando de gente, irmão, expulsando o demônio da pessoa e a pessoa continua deprimida, continua com problema no casamento, continua com problema financeiro, continua com problema na empresa. Por quê? Você só expulsou o demônio, não libertou ela. Aí você expulsa o demônio achando que a pessoa está liberta. E não está não, irmãos. Expulsar demônio é uma coisa, libertar é outra. Agora, eu posso libertar alguém expulsando o demônio. Como? Da forma certa. Então tem pessoas, irmão, que você expulsa o demônio, amanhã está na bebida, amanhã está nas drogas, está no cigarro, está na prostituição. Porque só expulsou o demônio, você não libertou ela. O demônio saiu, mas o mal que o diabo roubou ficou. Então você tem que aprender da forma certa. Só um minutinho, Adriana. Irmã Adriana, você já pergunta, só para mim avançar um pouquinho aqui, tá? Guarda aí que você já pergunta já. Verso 23. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não passa por lugar áridos procurando descanso, e não o encontra. Aí diz: voltarei para a casa de onde saí. Essa casa se refere ao corpo humano. Olha isso aqui, irmãos. Essa casa se refere ao corpo humano. Olha o que o texto vai dizendo. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, por duas formas, pastor William, o diabo pode sair de uma pessoa. Primeiro, o demônio sendo expulso, você expulsando o demônio da pessoa. E segundo, se a pessoa morrer. Porque quando a pessoa morre, o demônio sai da pessoa, ele vai procurar uma outra casa para ele habitar. Então, duas formas o demônio sai da pessoa. Primeiro, expulsando ele. Segundo, se a pessoa morrer. Nesse contexto, está se referindo à morte do fulano, à morte da pessoa. Quando o espírito imundo sai da pessoa, esse sair não é que foi expulso, é que a pessoa morreu. Quando o espírito imundo sai da pessoa porque a pessoa morreu, eu vou te provar daqui a pouco que está falando sobre morte. Quando o espírito imundo sai da pessoa, ele anda por lugares áridos e secos. Não encontrando lugar para habitar, ele volta para casa. Só que essa casa que ele volta não é a mesma a qual ele saiu, porque o corpo está morto. A casa que ele retorna é do filho ou da filha. Ah, não pegou não. Porque observe, a pessoa morreu. Verso 25, deixa eu ler o verso 25 aí eu te explico. Verso 25, vai lá, irmã Silvia. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Encontra a casa varrida e em ordem. Por quê? Porque agora vem no corpo do filho. E o filho nunca recebeu um espírito imundo. Então a casa está limpa, está nova para o diabo entrar e fazer o que ele quiser. Vai lá. Então vai e traz contigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. E o estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Olha o texto, olha o detalhe, está falando de gerações. E o estado pior do último homem é pior do que o primeiro. Está falando de gerações, irmãos. Aqui nós já entramos de maldição hereditária. Porque assim, vamos supor que um cara ele morre de cirrose de tanto beber. Quando ele morre, o Exu Pilintra, o Zé Pilintra, que agia na vida dele fazendo com que ele bebesse até ele morrer, sai do corpo dele, porque não tem mais o que fazer lá, o corpo morreu. Só que ele anda por lugares áridos, secos, não encontrando repouso, ele volta para casa. Só que a casa que ele volta é do filho. Por quê? Porque para Deus, o corpo dos meus filhos é como se fosse a mesma casa do que minha, porque saiu de mim.
Para o mundo espiritual a casa é a mesma, porque é o mesmo DNA. É por isso que em Hebreus capítulo 11, Paulo vai dizer que quando você dizima, o teu filho que ainda nem nasceu dizima com você. Por quê? Porque as gerações minhas é o mesmo corpo do que o meu, porque é o mesmo DNA. Então, o pai morre de cirrose. O espírito imundo sai da vida dele. Vai por caminhos áridos e secos. Não encontrando lugar para repouso, ele volta. Só que quando ele volta, ele encontra uma casa nova. Qual que é a casa nova? Do filho. E aí o filho, irmão, que não era cachaceiro, agora começa a ser. Só que tem um grande problema. Qual? Esse espírito que volta na casa do filho, ele não vem sozinho. Ele carrega outros 7 piores do que ele. Por isso que o texto vai dizer que o estado do último homem é pior do que o do primeiro. É por isso que você vai ver que está cheio de família, pastor William, que o pai morre de cirrose e o filho também. Sim, verdade. A mãe vive no mundo das drogas, a filha vai pro mesmo caminho. Aí você foi o que o pastor falou, né? A maldição hereditária, né? Exatamente. Então, é isso que acontece agora. Quando você expulsa o demônio de alguém e a pessoa é liberta da bebida, se a pessoa não se cuidar, o demônio volta com sete piores do que ele também. Mas nesse sentido está falando da morte. Tem muitos filhos que estão indo pelo mesmo caminho do que os pais. Porque é um mal que está atingindo os filhos. É um mal que está atingindo as filhas. A mãe é prostituta, morreu às vezes assassinada, a filha está indo para o mesmo caminho. Quem está conseguindo entender? Está escrito, ó. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é o pior do que o primeiro. Está falando de gerações, não está falando do mesmo corpo. Pode perguntar, irmã Adriana, depois a irmã Silvia. Não, sobre os espíritos lá, que expulsa tudo, e se não liberta a pessoa. Por isso que às vezes nas igrejas existe pessoa que, vamos pôr, já frequentei a Universal, vamos pôr aí, toda semana manifesta. Sim. Aí é porque não foi liberto. Não, às vezes nem isso, né? Tipo assim, não tem como eu falar o que é. Por quê? Porque, irmão, às vezes pode ser um teatro. Às vezes o demônio saiu da pessoa, mas a pessoa voltou pro mundo, o demônio voltou de novo. Tá. Aí, assim, a gente tem que ter discernimento de espírito para saber o que está acontecendo, tá? Mas pode ser várias coisas, tá bom? Tá bom. O saiu só um, ficou 2.000. Oi? Ou saiu só um, ficou 2.000. Também. Também, exatamente. Aí nós precisaríamos falar sobre outro assunto, irmã Silvia. A irmã Silvia também é professora, gente, dá aula de Bíblia. Vai lá, irmã Silvia, pode perguntar. E se acaso, e mesmo que se ele volta, e ele voltar e ele encontrar a antiga casa, ele vai para a casa nova? Não, se a pessoa não morreu, ele volta para a mesma casa. Se a casa estiver vazia, porque o que faz com que o diabo entre é a casa vazia. Ele é ladrão, lembra? Porque se a casa estiver cheia da presença de Deus, ele não entra. Ele entra porque a casa está vazia. Entendeu? Se ele, um exemplo, o camarada é cachaceiro, ele vai para a igreja, alguém expulsa o demônio e liberta ele. Agora a presença de Deus habita nele. Só que se ele não vigiar, ele voltar, irmão, aí aquele demônio que estava na vida dele volta com mais 7. Tá? O cachaceiro morreu de cirrose. Aí os demônios anda por caminhos áridos e secos, não encontra repouso, ele volta. Quando ele volta, ele encontra a casa limpa. Só que essa casa limpa que ele encontra, que é do filho, é uma casa que está vazia. E a casa estando vazia, facilmente ele entra. E aí ele começa a roubar o futuro da pessoa, né? Ele começa a roubar o futuro da pessoa. Vamos lá. Mateus capítulo 17, verso 14. Deixa eu te provar aquilo que eu falei para vocês a respeito de expulsar demônios. Deixa eu te mostrar isso na Bíblia, nas Escrituras. Vamos lá. Mateus capítulo 17, verso 14. É porque às vezes falha aqui. Não, tranquilo. Pode perguntar à vontade.
Amém. Acharam? Achou, irmã Silvia? Sim. Lê o texto aí pra gente. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus. Ajoelhou diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. A Bíblia fala que esse menino era lunático. A palavra lunático vem de lua. Eu não sei se você sabe, irmão, mas há um anjo caído que rege por detrás da lua. E é por isso que toda enfermidade que você tem, quando chega de noite, ela piora. Ah, como eu queria dar essa aula para vocês, hein? Aonde não dá para falar sobre isso? Quer perguntar, pastor William? Não, falando a respeito dessas forças espirituais aí, muitas das vezes ataca mais parte familiar, né? Como o irmão falou aí. Porque ele sabe que a família é a primeira instituição constituída por Deus, é a promessa de Deus, né? É a base, né? É a base, então muitas das vezes ataca nessa parte aí. O irmão falou aí algo aí que a gente vem acompanhando há pouco tempo aqui. Exatamente. E é o que ele tenta ir dentro de casa para tentar destruir mesmo. Exatamente. O propósito dele é destruir a família. Destruiu a família, destruiu tudo. Acabou. Dificilmente um homem terá um bom futuro se não tiver uma boa esposa do seu lado. Por isso que as escrituras... Irmãos, eu tenho uma aula que eu falo sobre casal, sobre casamento. É um seminário poderoso. Casamento no princípio de Deus. Há um texto na Bíblia que diz assim, a mulher é a coroa do marido. Porque todo homem que tem um futuro bem sucedido pode ter certeza que por detrás há uma mulher sábia que o ajudou. Por isso que a mulher é a coroa dele. É o brilho da glória. É o brilho da glória dele, é a coroa dele. A coroa de conquista que está sobre a cabeça do homem é a mulher. Porque só conseguiu alcançar por causa da mulher sábia que tem. Vamos lá, continua aí. Só um minutinho, Adriano, você já pergunta aí, tá? Versículo 17. Lê o verso 16, fazendo um favor. Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Ou seja, antes de trazer até Jesus, o irmão Bosco, eles trouxeram aos discípulos de Jesus, a quem anda com Jesus. E ele vai dizer assim: Senhor, os seus discípulos não puderam expulsar, não puderam me ajudar. Não, e por que eles não puderam ajudar? Verso 17. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. Ou seja, aqueles que andam com Jesus não conseguiu ajudar o menino lunático. Porque assim, irmão, tá cheio de crente que anda com Jesus e não consegue ajudar nem aqueles que estão dentro da sua própria casa, aqueles que estão no seu ciclo de amizade. Por quê? E todas as vezes que eu não consigo ajudar alguém, eu me torno incrédulo e perverso. Meu Deus. Por que eu me torno incrédulo e perverso? Porque você tem tudo aquilo que a pessoa precisa dentro de si e você não consegue ministrar sobre a vida dela. Forte. Jesus. Tudo aquilo que as pessoas precisam, tudo aquilo que falta na vida das pessoas está dentro de você. E você não consegue ajudar nem quem está dentro da tua casa, rapaz. Não consegue ajudar nem quem está dentro da tua casa, mulher. Dentro de você, ao poder de Deus, ao Espírito de Deus, está escrito: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. Você tem dentro de si aquilo que o mundo precisa e você não consegue ministrar sobre eles. Aí tá cheio de crente, pastor William, tá cheio de crente, que a família toda é desviada, porque o camarada, porque a mulher não consegue ministrar a vida de Deus que está dentro dela, no coração do marido, da esposa, dos filhos, da família, dos amigos. Mas tem, né? Ah, você tá de brinco, o senhor é pastor de igreja, o senhor sabe.
E todas as vezes que eu não consigo ajudar alguém, eu me torno um cristão perverso e incrédulo. Porque tudo aquilo que a pessoa precisa está dentro de mim, eu não consigo ministrar. Eu não consigo liberar. Eu não consigo declarar. E aí você passa do lado de alguém, irmão, que está nas drogas, na prostituição, na cachaça, e precisa de você, você chega, coitadinho nada, irmão. Usa a autoridade, o poder que está dentro de você, repreende esse demônio, liberta essa pessoa, para que o reino de Cristo manifeste na vida dela. Verdade. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Verso 18. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino e daquele momento em diante ficou curado. Jesus expulsou o demônio, o menino foi curado, o menino e o pai foi embora. Agora fica os discípulos, porque os discípulos vão perguntar para Jesus. Vai lá. Então os discípulos se aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que nós não conseguimos expulsá-lo? Olha o que os discípulos perguntam, irmã Rosa. Eles chegam a Jesus e perguntam: por que nós não conseguimos fazer o que o Senhor fez? Por que nós não conseguimos expulsar os demônios? O demônio daquele menino. Olha a resposta de Jesus. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequenina. Em outra tradução tá: vocês não conseguiram expulsar por causa da vossa pouca fé. Porque o que falta na vida dos crentes para ajudar outras pessoas é a fé. É acreditar que o poder de Deus que está dentro de você pode curar, pode libertar, pode transformar, pode salvar, pode restaurar, pode levantar, pode curar. O que falta na... eu tenho que falar, pastor. Eu não sei se eu falo, não. Sim, fala. Deixa Deus te usar. Irmãos, você acha que você tem fé. Você acha que você tem fé. Mas eu tô aqui, irmãos, eu estudo sobre fé há mais de 11 anos. O dia que eu entendi o que é fé, eu entendi que eu não tenho. Eu tô orando a Deus até hoje para que Deus me dê fé. Você acha que tem fé. Porque a fé que Deus quer que nós tenhamos, nós não temos. Porque tem gente, pastor William, que já acha que, porque está salvo, está uns dias na igreja, acha que é o crente, sabe de tudo, não precisa de mais nada, não precisa nem de libertação. Mas a Bíblia diz que Pedro andou 3 anos e meio com Jesus. Jesus morreu e ressuscitou. Depois que Jesus ressuscitou, Jesus olhou para Pedro e disse assim: Pedro, quando você converter, você prega aos seus irmãos. Irmão, o cara andou 3 anos com Jesus, com o rei, com o Salvador Todo-Poderoso, não converteu. Imagina você que está 10 anos na igreja. Para com isso, hein? Pedro andou 3 anos e meio com Jesus, não converteu. Tem gente que acha que é convertido. Tem gente que acha que tem fé. Se você tem fé, irmão, eu tenho aqui no meu ombro, bursite e tendinite. Declara o nome de Jesus para que essa enfermidade saia, porque está escrito: tudo que disser, tudo que pedires o nome de Jesus acontecerá. Faz isso, vê se cura. Eu não sei se você sabe, mas muitas das vezes o nome de Jesus não funciona na boca dos crentes. Vou falar de novo, hein? O nome de Jesus não funciona em muita boca dos crentes. Não é porque o nome de Jesus não tem poder, porque o crente não tem fé. É o que falta, né? É o que falta. Porque se você tem fé, vai num rio perto da sua casa, anda sobre as águas. Porque está escrito que se você tiver fé, irmão, dirá este monte: sai daqui e vai para lá, o monte tem que obedecer. Tudo que pedires crendo acontecerá. Se creres, verás a glória de Deus. Para com isso. Ou você acha que Jesus fez tudo o que ele fez porque ele era Deus? Diz as escrituras que ele era homem. Ele fez pelo poder do Espírito que estava sobre ele. Jesus acreditava. A diferença entre você e Jesus é que Jesus acreditava. Nós não cremos. Uma das coisas que Jesus mais quis ensinar aos discípulos é ter fé. Viu, irmã Nayara? Uma das coisas que Jesus mais quis ensinar aos discípulos é ter fé. Teve um dia que ele resolveu ensinar com a sua própria vida, irmã Adriana. Ele chegou nos discípulos, pastor William, e disse assim: vamos para o outro lado do mar. Os discípulos entraram. No meio Jesus, quando entra no barco, ele pega um travesseiro e vai para a popa do barco dormir. O clubinho aqui, como que é o nome dela? Irmã Cíntia. Irmã Cíntia.
Viu, irmã Cíntia? Jesus pega um travesseiro e vai para a polpa do barco dormir. No meio da viagem se levanta uma tempestade grande, ao ponto de quase afundar o barco e matar todo mundo. Os discípulos estão atemorizados com medo. E Jesus está onde? Dormindo. Dormindo. Pergunta por quê? Por quê? Porque quem tem fé no meio da tempestade descansa. Ele não disse que vai chegar do outro lado? Se ele disse que vai chegar do outro lado, por que você está com medo dessa tempestade, rapaz? Glória a Deus. Se ele disse que você vai vencer, por que você está com medo dessa porta que se fechou? Se ele disse que a vitória é sua, por que você está com medo dessa situação que entrou para estorvar, para impedir você de romper? Se ele disse que você vai chegar do outro lado, se ele disse que vai salvar, se ele disse que vai libertar, creia! Acredite! Independente da tempestade que chegue, creia! Porque toda palavra que sai da sua boca não volta vazia, mas tem que se cumprir com o propósito ao qual saiu. Jesus está dormindo, irmão, não é que ele está despreocupado, não, é que ele acreditava no que ele falava. Porque o problema dos crentes é esse, irmão, não crê. Aí é só o vento soprar um pouquinho mais forte, quer desistir, quer parar, quer retroceder, quer desviar. Acha que Deus esqueceu, acha que Deus abandonou, acha que Deus vai cumprir. É um bando de crente cheio de falta de fé e acha que tem fé. Você não sabe o que é fé ainda não, irmãos. Hã? É bem desse jeito. O povo acha que tem fé, pastor William. Mas, irmão, o dia que eu entendi o que é ter fé, eu entendi que eu não tenho. Eu estou buscando até hoje Deus para que Deus me dê fé. E eu não estou brincando com você, não. Porque o dia que eu entendi o que é ter fé... que é pela fé que somos salvos, né? Exatamente. Aí tem crente que acha que não é salvo. Porque não tem fé na sua salvação. Irmão, Jesus estava na polpa do barco dormindo porque ele tem fé. Ele acreditou. Aí os discípulos vêm acordar Jesus. Senhor, será que o Senhor não se importa com o que nós estamos passando? Será que o Senhor não se preocupa conosco? Irmão, a questão não é se Jesus está preocupado ou não com a tempestade que está sobre a sua vida. A questão é que se você vai continuar crendo que independente da tempestade que está sobre a sua vida, você vai chegar, rapaz, onde Deus quer que você chegue. Porque não há tempestade que te impeça. Hoje aqui nós vai até meia-noite, hein? Continua lendo o texto. Faltou fé. O que falta em vocês? Falta fé. Porque vou falar porque o Espírito Santo está me conduzindo a falar, irmã Cristiane. Eu vou falar. Essa pessoa que está dentro da tua casa ainda não foi salva porque você não tem fé, irmã. Essa pessoa que está dentro da sua casa, essa mulher, esse homem dentro da sua casa não foi salvo porque você não crê. Porque você não tem fé. Porque você vem falando para os outros, não, irmão, isso aí não muda não. Todo dia a mesma coisa, todo dia essa mesma situação. Você não tem fé. Porque quem tem fé declara a vida, não morte. Verdade. Aí a pessoa fala que crê em uma coisa, mas declara outra. O que acontece na sua vida é aquilo que sai da sua boca, não é aquilo que você pensa. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Verso 20, irmã Silvia. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé como de um grão de mostarda... Como um grão de mostarda, não é do tamanho não, irmão, é como. Não é do tamanho, é como, não está falando do tamanho, é como. Como um grão de mostarda age, como um grão de mostarda vira uma árvore. Da mesma forma, se você tiver fé, como um grão de mostarda, que é uma pequena semente, mas quando é plantado, germinada, cresce uma grande árvore... Se você tiver fé, porque o segredo da fé está aqui, Jesus vai entregar o segredo da fé. Olha o texto, irmã Silvia. E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, que se tiveres fé como um grão de mostarda, diga a este monte. Porque o segredo da fé está no eu declarar. O segredo da fé está quando eu declaro. Você crê que a porta vai se abrir? Então declare que a porta já está aberta. Porque eu não sei se você sabe, mas o mesmo poder que Deus tem, Ele colocou dentro de você. Pergunta qual? Que é trazer à existência aquilo que não existe pelo poder da palavra. Como que Deus criou os céus e a terra? Fazendo? Construindo? Ou declarando? Declarando, né?
Todo dia que amanhecia, pastor William, Deus declarava. No final do dia, tudo aquilo que Deus declarou acontecia. Esse mesmo poder Deus colocou dentro de nós. Porque está escrito, o poder da vida e da morte está na língua. Tudo aquilo que sai da sua boca é uma semente que vai ser plantada, germinar e vai crescer, ela vai te retornar com os frutos. Então tome cuidado com aquilo que sai da sua boca. Tome cuidado com aquilo que você fala. Eu tenho uma aula, irmão, sobre Lashon Hará. Sobre Lashon Hará. A língua maledicência, a língua maldosa. Porque quando você fala da vida de alguém, escondido da pessoa, sem dar oportunidade para que a pessoa se defenda, você está bloqueando a vida da pessoa, você está travando, você está amarrando a vida da pessoa. É assim, irmão, a pessoa ora uma coisa, mas declara outra, pastor William. Porque é assim, ó, a pessoa tem um marido que é cachaceiro, ela ora, Senhor, liberta o meu marido, Senhor, tira a cachaça dele. Mas aí quando vai conversar com as amigas, fala assim, ó, não, meu marido é cachaceiro, bebe todo dia. Aquilo que saiu da sua boca, irmão, está aprisionando ele, está amarrando ele, por isso que ele não é liberto. Olha mais praga ainda. A pessoa ora uma coisa, mas declara outra. Vamos lá. Então, olha o que Jesus vai dizer, irmã Silvia. Como um grão de mostarda direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar. Coloque entre parênteses a palavra monte. Eu vou falar. 90% dos crentes acredita que esse monte está se referindo à montanha. Literalmente. E aí, o que tem de crente, irmã Silvia, que subiu no monte para orar e ficou falando assim, ó, monte, sai daqui e vai para lá, acreditando que o monte ia se mover? Mas esse monte não está falando de montanha. Esse monte está falando dos demônios. Está falando do demônio. Pastor, prova isso para mim. Abre Salmo 68, verso 15. Salmo 68, verso 15. Pode ler, irmã Silvia. 68, versículo 15. Os montes de Bazã são majestosos. Escarpados são os montes de Bazã. O monte Bazã é o monte de Deus onde Deus habita. Porque eu não sei se você sabe, mas Deus habita no cume de um monte no mais alto de todos os céus. Esse monte chamado Bazã. O monte, olha o texto, o monte de Deus é como o monte Bazã, um monte elevado com o monte de Bazã. Olha o verso 16 e presta atenção no verso 16, vai lá. Porque, ó montes escarpados. Ou montes elevados. Ou montes elevados. Porque algumas traduções está montes elevados. Por que, ó monte elevado? Estão com inveja do monte que Deus escolheu para sua habitação. Estão com o quê? Com inveja. Irmão, você já viu algum monte que tem inveja de outro monte? Não, né? Hein? Já viu, irmã Nayara? Irmã Cíntia? Não. Então não está falando de montanha, irmãos. Porque quem teve inveja de Deus foi Lúcifer. Então esse monte, no capítulo, no verso 16, está falando de demônios, dos anjos caídos. Porque montanha não tem inveja, irmão, não tem capacidade para ter inveja. Mas Lúcifer teve. Então em Mateus capítulo 17, verso 20, Jesus está dizendo assim, ó, porque se você tiver fé como um grão de mostarda, diga a esse monte, a esses demônios, sai daqui e vai para lá, porque os demônios têm que obedecer, se você crer. Fala comigo, irmã Cristiane. Glória a Deus, aleluia. Amém. Tá claro ou não tá? Se você não quiser acreditar também, não tem problema. Porque ninguém é obrigado. Mas tá claro, irmão.
Salmo 68, verso 16, o monte tem inveja. Por que você tem inveja do monte de Deus? Do trono de Deus? Esse monte aqui, é só ler o contexto, está falando de libertação de demônios, irmãos. Os discípulos não perguntaram, Senhor, por que o Senhor conseguiu expulsar esse demônio e nós não? Porque vocês não têm fé. Porque se você tiver fé como um grão de mostarda, diga esse monte, esse demônio, sai daqui, vai para lá, ele vai obedecer, se tiver fé. Porque o que te faz expulsar demônio, irmão, não é jejum e oração, é tua fé. Agora, o jejum e a oração aumenta a tua fé. É por isso que crente que jejum e ora, irmão, acha que é o Hulk, acha que é o Tarzan. Sai expulsando tudo quanto é demônio. Mas não é porque ele jejuou e orou, porque o jejum e a oração fez com que a fé dele aumentasse. Porque o que te faz expulsar demônio é a fé em Cristo Jesus. Está escrito, irmão. Os discípulos perguntou, por que nós não podemos expulsar os demônios? O que Jesus respondeu? Porque vocês não têm? Não tem fé, irmão. Olha o verso 21. Eu queria continuar, mas vamos parar por aqui. Capítulo... irmã Silvia, perdão. Capítulo 17 de Mateus. Volta lá, verso 21. Mas desta espécie soltai pela oração e pelo jejum. Pastor, o Senhor está dizendo que o que nos dá poder e autoridade para expulsar demônio é fé, não é jejum e oração. Por que o texto está dizendo isso? Olha o texto, irmão. Mas essa caça de demônios não se expulse não pela oração e pelo jejum. Leia o texto e entenda a história. Jesus libertou o menino, o pai pegou o menino e foi embora. Agora fica Jesus e os discípulos. Os discípulos perguntam para Jesus, por que nós não conseguimos expulsar? Porque te falta fé. Porque se vocês tiverem fé, vocês vão dizer, este monte ele vai sair daqui. Aí Jesus continua dizendo assim, mas essa caça de demônio, que demônio? O demônio da incredulidade que está no coração dos discípulos. Essa casca de demônio da incredulidade está dentro de vocês, só sai com jejum e oração. Porque como que a minha fé aumenta? Jejuando e orando. Quando eu jejuo e quando eu oro, irmão, a minha fé aumenta, porque eu me torno mais espiritual, mais próximo de Deus. A minha fé aumenta. Aí que eu creio mais no poder que é no nome de Cristo. Então, o demônio que sai com jejum e oração, é esse demônio da incredulidade que está dentro de você. Que não deixa você crer, que não deixa você confiar. Quem está conseguindo entender? Irmã Adriana, pode perguntar, depois a irmã Silvia. E aí a gente finaliza, tá? Se não tiver nenhuma pergunta. Eu queria continuar, irmão, mas é meio de semana, é complicado mesmo. Não, é sobre o senhor disse que sobre a lua, são anjos, né? Parece que rege, né? Então, vamos supor, essas pessoas que ficam às vezes olhando para a lua. Não dá para falar sobre isso hoje não, irmã Adriana. Hoje não dá, deixa para outro dia, uma outra aula a gente fala sobre esse assunto, senão eu vou ter que explanar aqui, mas pode ficar tranquilo que nós, durante as nossas aulas, vamos estudar sobre isso, tá bom? Mas aí isso daí não é bom não, né? Não, aí nós precisamos entender o que está por detrás da lua, do sol, porque a Bíblia diz assim, que há anjo do sol, anjo da lua, anjo das águas, anjo do trovão. Aí nós precisamos, aí tem um estudo que eu ministro sobre anjos e demônios, a gente fala sobre isso. Eu falo até sobre os signos zodíacos. Tá? Vai lá, irmã Silvia. Será que o motivo desses discípulos não ter a fé, como Jesus falou, será que era porque eles não jejuaram? Também. Eles não jejuaram. Também. Eles estavam com eles, né? Também. Mas eles também não tinham a vida de Deus dentro deles ainda. E como que pastor, como assim? Eles não tinham. Se você prestar atenção, depois que Jesus ressuscita, não tem como te mostrar os textos, tá? Depois que Jesus ressuscita, sopra o Espírito sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. Jesus vai ficar 40 dias na terra. Por quê? Porque Jesus vai ensinar tudo de novo que ele ensinou durante 3 anos e meio. Porque aquilo que Jesus ensinou durante 3 anos e meio, os discípulos não conseguiram guardar, não conseguiram entender muitas coisas. Por isso que você vai ver quando Jesus fala algumas parábolas, os discípulos perguntam, Senhor, o que o Senhor quis dizer sobre essa parábola? Aí Jesus tem que explicar. Por que eles não entendiam? Porque eles não tinham o Espírito Santo dentro deles para dar discernimento e sabedoria a eles. Depois que Jesus ressuscita, Jesus sopra o Espírito Santo dentro deles e diz assim, recebei o Espírito Santo.
Aí Jesus vai ensinar eles. Depois que Jesus ensina eles, diz o texto, aí sim os discípulos entenderam o que Jesus estava querendo dizer. Então eles não tinham a vida de Deus ainda, né? Eles não tinham a vida de Deus, eles não jejuavam. Aquilo era só uma escola. Tá? Aí você pode ver que depois que eles recebem o Espírito Santo sobre eles, que é a capacitação do Espírito, a primeira pregação de Pedro ele ganha quase 3.000 almas. A segunda mais 2.000 almas. Vai lá, irmã Cristiane, vai lá, pode perguntar. Amém, glória a Deus. Não, é só curiosidade mesmo. A gente dormia, né? A gente vai no isso. Vai pelo Espírito Santo, você, lá naquilo espiritual, você tira aquela coisa ruim. Você toca naquela pessoa lá e dá a palavra para você, e você levanta de manhã aquela palavra e você vê aquilo ali. Na frente de você não tem coragem. Isso também no mundo espiritual também a gente espanta o inimigo por trás de nós. Irmã, eu não consegui entender sua pergunta. Não, eu estou falando assim. Tive um sonho assim de pegar, de não precisar de tocar naquela pessoa. Só falando que ele manifestou todinho. Mas as pessoas que estavam de frente da esquerda, da direita, de frente de trás, estavam naquele momento dando aquela palavra para mim falar naquele momento. Aí levantei naquele momento ali, mas aí eu pensei assim, será que já está... Deus já tirou aquela questão que está naquela pessoa, que eu estava falando aqui em casa. É Deus. Não é que a gente... Eu fico boba comer. A gente ali naquela deitada ali e falando, e vocês sabem. Existe isso também no mundo espiritual? Vocês estão no livro também? Faz assim, ó, manda um áudio para mim depois, explicando, porque conforme você fala, o som para mim não tá vindo muito claro, eu não tô conseguindo entender. Faz um áudio para mim, manda para mim que depois eu te respondo, pode ser? Pode ser, ok. Fica mais fácil para mim, porque eu não tô conseguindo, não tá ficando muito claro para mim. Pessoal, mais alguma dúvida? Irmã Cíntia, tá tudo tranquilo? Irmã Nayara? Irmã Mozaniela, irmã Rosa, irmão Bosco? Amém, também esclarecido, pastor. Muito obrigado. Amém. Eu ia falar hoje como conhecer que há uma ação maligna na sua vida, porque eu não sei se você parou para pensar, mas tem coisas na nossa vida que tem tudo para dar certo e dar errado. Tem áreas da nossa vida que tem tudo para romper e não rompe. Por que não rompe? O que está acontecendo? É um espírito maligno, é uma obra maligna? Eu queria falar sobre isso, mas o tempo não nos ajuda. Amém?